Agora na lição Ferramentas Interativas, essa é uma aula bem divertida, espero que vocês gostem, certo? Nós vamos ver alguns recursos aqui que a princípio podem parecer somente divertidos, mas efeitos como o efeito de sombra, o efeito 3D de extrusão, são muito úteis, né, e acabam quebrando um galho para a gente muitas vezes, né, evitando de ter que desenhar esses efeitos manualmente. Então vamos aprender como é que funciona cada um desses efeitos listados aqui, certo? Para começar, a gente já vamos vir aqui selecionar o primeiro deles, que é o efeito sombra, ou sombreamento. E é muito simples, a gente seleciona o objeto, clica sobre ele, e a gente clica e arrasta e projeta a sombra. Eu posso tanto clicar e arrastar aqui do centro do objeto, e aí eu projeto a sombra aqui, posso puxar mais para fora, por exemplo, está aqui a sombra projetada. Aqui eu aumento, aproximo do preto, né, eu escureço a sombra, e aqui eu clareio um pouco mais a sombra, certo? Um efeito de opacidade, transparência. Deixa eu voltar aqui para cá um pouquinho. Eu posso também pegar aqui, por exemplo, selecionar esse objeto, pegar aqui na parte de baixo dele, arrastar e fazer como se fosse uma sombra refletida aqui no chão, por exemplo, certo? Então está aqui o efeito de sombra. Se a gente olhar aqui em cima, na barra de propriedades, a gente tem mais um pouco de opções de trabalhar com efeito de sombra. Nada muito diferente do que nós fizemos aqui manualmente, né? Por exemplo, aqui a gente tem ângulo do sombreamento, que é esse ângulo que a gente faz aqui, ó, modificando aqui, a gente muda o ângulo lá. Se vocês olharem lá para cima na barra de propriedades, estão vendo o númerozinho mudando de ângulo, certo? A gente tem aqui em seguida o alongamento do objeto. Então, se a gente aumenta aqui, o objeto fica mais alongado. Se a gente reduz ele um pouco mais. Aqui ao lado nós temos a opção de esmaecimento da sombra, certo? A gente pode, né, escurecer ela um pouco mais, na verdade clarear, né? E para trás a gente escurece um pouco mais, certo? Aqui ao lado a gente tem a opção de transparência, que é aquela mesma opção da gente alterar aqui esse bastãozinho aqui, ó. Movendo o bastão para cima ou para baixo, a gente está trabalhando sobre a transparência do objeto, certo? E aqui ao lado a gente tem a opção de enevoamento da sombra, que para quem já conhece em programas como Photoshop, eu digo que isso aqui é um efeito de blur. Um efeito de blur, né, um desfoque que ele faz aqui ao redor da sombra. Tá vendo aqui mais ou menos o desfoque? Se eu tirar esse desfoque todo, a sombra vai ficar toda dura, toda delimitada, tá vendo? Inclusive aqui um pouquinho, até um pouco serrilhado. Mas é só um efeito visual, na impressão isso aqui não sairia. Então tá aqui, esse aqui é o enevoamento da sombra. E aqui ao lado a gente tem a opção de escolher a cor da sombra, que a gente queira, certo? Posso botar uma outra cor. E muito importante, em todos os... Deixa eu dar um F4 aqui. E muito importante, em todos os efeitos que a gente trabalhar na barra de propriedades, normalmente a gente vai ter essas duas opções aqui também. A primeira delas é copiar propriedade e a outra é simplesmente limpar sombreamento. Então, por exemplo, esse objeto aqui, eu posso selecionar ele, vir cá com a ferramenta sombra, clicar sobre ele e vir aqui já direto aqui, ó, copiar propriedades. E aí eu posso selecionar qual dos objetos que eu quero copiar a propriedade. Por exemplo, essa letra B, eu vou copiar. Aliás, tá vendo essa mensagem que apareceu aqui pra gente? A gente tem que clicar sobre a sombra, né? Então eu vou clicar aqui na sombra e ele vai copiar a sombra aqui para esse outro objeto, certo? E a outra opção que a gente tem aqui é a opção de limpar sombreamento. A gente clicou, a gente limpa o efeito. Aqui eu posso fazer o mesmo, tem que selecionar ele com a ferramenta de efeito sombra. Selecionado com essa ferramenta, eu posso linkar e limpar o efeito. Aqui também seleciono a sombra e limpar o efeito, certo? Então esse foi o efeito sombreamento. Vamos ver o efeito seguinte, que é o efeito contorno. Para a gente ver o efeito contorno, vou botar umas linhas guias aqui, para a gente poder entender um pouco melhor. E o efeito contorno, a gente vai ter três opções para trabalhar. Vamos selecionar aqui a ferramenta, contorno, e aqui a gente tem essas três opções. Vou selecionar o objeto. A primeira opção é o contorno para o centro. Vamos começar por ela.
E aqui você vê que ele já desenhou o efeito de contorno, né? Ele vai desenhar uma moldura para dentro do objeto na quantidade de linhas que eu quiser, né? Então aqui, por exemplo, ele vai preencher desde a borda até o interior de linhas, né? O próprio nome aqui diz aqui, ó, para o centro, né? Até o centro do objeto. E como é que eu posso definir isso aqui? Eu defino essa distância aqui entre uma linha e outra, que aqui está em 1,55, e nessa distância cabem 4 linhas. Então se eu diminuir a distância, reduzir aqui, ó, agora cabem 6 linhas. Se eu reduzir um pouco mais, agora cabem 12 linhas. Você vê que o objeto vai tomando outra forma. Aqui eu tenho as opções de cores para trabalhar. Nada demais, que é simples, certo? E aqui a gente pode também mexer aqui e aqui alterar esses valores, né? Aqui eu coloquei mais linhas, aqui eu vou reduzir o número de linhas, certo? Mas sempre nessa primeira opção aqui, né, de linhas até o centro, a gente sempre vai ocupar desde a borda até o centro. Na opção seguinte, que a gente tem aqui, é o contorno interno, contorno que vai fazer da borda até o interior. Mas neste caso, não necessariamente eu preciso ocupar até o centro. Eu posso trazer um pouco mais para fora, por exemplo, e eu não estou ocupando o interior dele completo, né? Eu posso ter um valor diferente. E aqui eu posso alterar com mais liberdade esses valores. Aumentar a distância, diminuir o número de linhas, por exemplo, 3 linhas, 2 linhas, certo? Eu tenho uma autonomia melhor para trabalhar. Mas sempre ele vai fazer de forma interna, né? Ele vai realizar contornos internos. Nessa terceira opção aqui, a gente vai realizar o contorno externo. Vou clicar sobre ele. E aqui a gente vai fazer, tá vendo por que eu coloquei a nossa linha guia aqui para a gente ver melhor? Da nossa borda externa para fora, ele está adicionando 2 linhas. Eu posso adicionar mais 3, 4, 5, 6. O afastamento entre uma linha e outra eu posso aumentar também, certo? Então tá aqui, essa é a opção de se trabalhar com contornos. Vou limpar aqui o efeito agora, para a gente ver o efeito seguinte, que é o efeito mistura. O efeito mistura é bem interessante, vou selecionar aqui a ferramenta. A gente vai fazer uma mistura entre um objeto até que ele se transforme no outro objeto. Aqui a gente tem uma imagem aqui ao lado de como é que isso funciona melhor, né? Ele vai tanto misturar a forma, né? Esse triângulo vai se transformar na letra B, quanto ele vai também transformar a cor desse amarelo até o vermelho. Então simplesmente eu seleciono aqui o primeiro objeto, clico, arrasto e solto no segundo objeto, certo? Então é muito simples. Então aqui eu já fiz aqui a mistura, o nosso efeito mistura. Aqui em cima eu posso adicionar mais intervalos de objetos. Aqui, né, eu tenho 4 objetos nesse intervalo, eu posso botar um número maior. Vamos botando aqui manualmente. Vou botar, por exemplo, 20, 30, 50, certo? Ver que ele vai aumentando aqui o número de linhas, né, de objetos nessa interpolação. Aqui eu posso trabalhar sobre um ângulo dessa mistura, né? Se eu vou clicando aqui, ó, ele vai rotacionando um objeto, né? Certo? Aqui ao lado eu tenho uma opção de trabalhar com loop, e que o loop, o que ele faz é uma curva, né? Vou clicar aqui para vocês verem. Ele faz simplesmente uma curva aqui nessa mistura, né? A gente pode simplesmente habilitar e desabilitar. Vou deixar desabilitado. Para aqui ao lado a gente vê as opções de cores. Então essas 3 opções aqui são as opções de cores para se trabalhar com a mistura. A primeira opção aqui, a gente tem uma mistura direta das cores, né? Ou seja, a gente está misturando do amarelo para o magenta de uma forma direta, né? A segunda opção é misturar essas cores utilizando o espectro de cores no sentido horário. Vou clicar aqui para vocês verem. Ele dá esse efeito aqui, você vê que ficou mais vermelhado. E a terceira opção é utilizar o espectro de cores na mistura, porém no sentido anti-horário. Eu vou clicar aqui para a gente ver. E olha só a cor que ele toma, então uma outra característica de cor. Aqui a gente pode também alterar a coloração, mas na verdade essa alteração é esse item que nós vamos ver aqui agora, que é a opção de aceleração do objeto, certo? Essas 2 opções. Então eu vou mostrar aqui para vocês verem. A gente pode tornar essa mistura mais acelerada no começo
e mais lenta no final. Você vê que aqui no começo está mais acelerado e no final mais lento. Ou o contrário também, lento no começo e acelerado no final, certo? E esses são os valores que a gente também pode alterar aqui, simplesmente movendo esse bastão aqui, movendo para um lado ou para o outro. A gente está movendo essa aceleração aqui da mistura, certo? E aqui tem uma opção que está marcada, que é a opção dimensionamento, né? Posso desmarcar ela, por exemplo. Você vê que ele não vai dimensionar a forma tanto, simplesmente isso, ok? Então essa é a ferramenta mistura. Eu vou pedir para vocês experimentarem outras opções de trabalhar com ela, certo? E vamos ver a ferramenta seguinte. Eu vou apagar aqui esse efeito, eu vou limpar a mistura para a gente seguir. E vamos ver aqui a ferramenta distorção. Essa é uma ferramenta bem divertida de trabalhar também. E ela tem muitas opções, né? A gente não vai chegar a abarcar todos, vamos ver aqui o essencial de cada uma delas. Então aqui a gente vai ter 3 opções de realizar uma distorção. A primeira aqui é a distorção de empurrar e puxar. Eu vou adicionar um valor aqui para a gente ver como é que é isso. Selecionar o objeto, triângulo, e vamos aqui botar uns valores. Você vê que está distorcendo um pouquinho mais, deixa eu botar um valor maior aqui, 50. A gente pode também vir aqui manualmente e realizar essa distorção também, certo? Ou para o outro lado também, certo? Então essa aqui é a ferramenta de distorção. Vamos ver o que acontece com esse objeto aqui. Seleciono ele, vou vir aqui manualmente, vou botar o valor 30, né? Ele está realizando essa distorção aqui no quadrado. Eu posso vir manualmente, certo? Deixa eu achar dessa forma aqui. Vamos apagar o efeito aqui, para a gente continuar vendo mais opções de distorção. Deixa eu clicar aqui também em apagar. E vamos ver a segunda opção aqui, que é a opção de serrilhar distorção. Certo? Vou clicar sobre ela, vou selecionar esse objeto. E vamos fazer uma distorção aqui manualmente. Vou puxar isso aqui para baixo. E ele vai criando esses dentes aqui, né? Sobre a forma, né? Vou trabalhar aqui, né? Adicionar esse volume aqui de linhas. O que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando com essa opção aqui de amplitude do zíper, que é essa altura aqui, ó, desse dente, né? A gente chama de zíper. E aqui a quantidade, né? A frequência do zíper. Se eu aumentar a frequência aqui, ó, eu estou adicionando um número maior desse zíper. E se eu aumentar aqui, eu estou aumentando essa angulação aqui, né? Deixa eu reduzir mais, botar por exemplo 10, ele fica um pouco menor. Eu vou adicionar aqui uma circunferência também, para a gente ver uns efeitos com circunferência. Deixa eu botar uma cor aqui nela. Certo. Deixa eu também tirar essas minhas guias, que a gente colocou para outro exercício. Eu acho que a gente não precisa mais delas. Então aqui com o objeto de circunferência, vamos trabalhar também com a distorção aqui, essa segunda opção que é o serrilhar, distorção de serrilhar. Eu vou simplesmente puxar aqui para baixo, ó, e olha que legal o efeito. Parece o efeito de uma folha, né, de uma folha de uma planta, por exemplo. E a gente também pode fazer, por exemplo, do centro, e puxar do centro para a extremidade, ele fica um pouco mais simétrico a forma, né? Aqui eu vou aumentar a quantidade, tá vendo? Mas vou retomar aqui da forma como estava. Vou retomar essa forma aqui para a forma de circunferência, vou dar um Ctrl Z, alguns, até que volte a ser a circunferência. Isso. Vamos ver outras opções aqui de distorção com serrilhamento, né? Vamos ver essas 3 opções aqui de distorção. A primeira opção é distorção aleatória, a segunda é suavizar a distorção e a terceira, localizar a distorção. Vamos ver como é que isso funciona. Primeiro aqui do lado, a gente também tem algumas pré-definições de distorções também. Bem interessante de a gente também testar e conhecer também. Eu vou escolher aqui a opção Zipper, para a gente trabalhar com essa distorção. Você vê que já traz aqui uma distorção. Ele colocou alguns valores aqui. Eu vou zerar esses valores, para voltar a ser 0. E vocês vão ver que é interessante. Eu vou botar aqui a opção de aleatório. Vou adicionar um valor aqui. Ver que a forma já mudou. Criou uma distorção aleatória. Ela já não tem mais, assim, vamos dizer, um compromisso com a assimetria, né?
cada vez que eu adiciono um valor aqui, ó, ele vai adicionando mais um dente aqui, a soma de dentes, e vai criando uma forma completamente aleatória, né? Isso é bem curioso, interessante. E se eu clicar aqui do lado na opção suavizar, ó, vou clicar sobre ela, e vocês vão ver que a forma ela toma umas quinas suavizadas, né? Olha só que interessante, ela suaviza. Então eu posso simplesmente marcar e desmarcar essa opção, suavizar, assim como o aleatório aqui eu posso marcar e desmarcar. Se eu desmarcar o aleatório, vocês vão ver que ela toma uma forma simétrica, certo? Ambos os lados são iguais, né? Fica simétrico mesmo a forma. Eu gosto particularmente, eu acho o aleatório bem interessante. E a opção que a gente tem aqui por último, a opção de localizar a distorção, o que ele faz é reduzir o efeito um pouco mais, né? Vou clicar aqui, ó, e o efeito, você vê que ele reduziu completamente. Eu vou tirar aqui a opção de suavizar, e vou tirar também a opção aqui de aleatório. E na verdade o que ele fez foi reduzir, porque a gente tem um valor muito baixo aqui. Deixa eu aumentar esse valor. Ele reduziu até demais, né? Deixa eu voltar aqui no valor aleatório, né? Esse aqui é o nosso efeito. Deixa eu botar um valor maior aqui, 50, né? E vou tirar agora o reduzir para vocês verem a diferença. Olha só a forma de uma para outra, certo? Então a gente tem aqui diversas opções para se trabalhar com distorção. O ideal é vocês brincarem aí, se divertirem, né? Encontrarem formas diferentes de se trabalhar aí com a distorção. A gente pode acabar descobrindo efeitos diferentes, coisas diferentes, certo? Então brinquem aí, eu acho divertido e vale muito a pena. Vamos só ver aqui a última opção, que é bem interessante também, que é a opção de distorcer. A gente vai selecionar um objeto, clicar na externidade e fazer a torção, certo? Eu estou simplesmente aqui, ó, rotacionando e fazendo uma torção. O interessante dessa ferramenta é que ela torceu completamente, né? Desfigurou minha forma, mas eu posso adicioná-la aqui, ó, duas vezes o efeito de distorção, né? Então esse objeto aqui, ele tem uma torção aqui e outra aqui. Tem duas torções, certo? Agora eu vou apagar esses efeitos que a gente criou aqui para a gente ver um efeito seguinte. Deixa eu apagar eles. Selecionar esse e apagar também. E esse último também apagar. E agora, para demonstrar para vocês a ferramenta Envelope, eu vou escrever um pequeno texto aqui, que eu acho interessante a ferramenta Envelope sobre texto também. Então, vou botar aqui curso CorelDRAW. Vou selecionar o texto, botar aqui em justificado, negrito. Deixa eu ampliar essa letra. E o que a gente pode fazer, deixa eu duplicar a forma aqui, é, por exemplo, aqui com essa letra aqui, vou botar efeito envelope. E aí, olha só, a gente pode distorcer a letra, né, fazendo um efeito aí que lembra muito com design, na época do movimento da psicodelia, certo? A gente pode distorcer de qualquer forma, né? Fica até bem interessante também, né? É bem legal de se trabalhar com essa ferramenta. Vou fazer aqui um efeito aqui embaixo, para a gente copiar esse texto com essa forma da circunferência, né? Então vou aplicar aqui ferramenta envelope e vamos simplesmente traçar aqui os pontos copiando a forma da circunferência. Vou botar aqui mais para dentro. Isso aqui também. E depois eu vou acertar as curvas. Vou começar a acertar aqui agora, para a gente tomar a forma mesmo da circunferência. Vamos acertar as curvas aqui, bem rapidinho mesmo, sem muito cuidado mesmo, pode ser de qualquer forma, só para vocês verem mais ou menos como é que vai ficar. E tá aí, deixa eu tirar aqui de dentro da circunferência para a gente ver. Tá aqui o efeito de CorelDRAW numa forma circular, né? Então é isso o efeito aqui de envelope. A gente pode realizar uma distorção na forma de diferentes maneiras, de acordo aí com a criatividade de vocês.
E vamos ver agora a última ferramenta, que é a ferramenta extrusão, que eu gosto de chamar também de efeito 3D, certo? Então eu vou apagar essas letras aqui, vou apagar essa aqui também, para a gente ver como é que funciona. Vou selecionar aqui a ferramenta extrusão. Simplesmente seleciono aqui o objeto que eu quero aplicar. Eu vou aplicar aqui de leve, por exemplo, já puxando aqui para o lado. E eu apliquei aqui já a extrusão. Muito simples, certo? Então a gente pode aplicar dessa forma, né, clicando e arrastando, que é bem interessante. Deixa eu fazer aqui de novo. E agora dessa vez aqui, eu vou aplicar quase nada. Eu vou simplesmente clicar na forma aqui e soltar. Você vê que eu não apliquei extrusão quase nenhuma. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês aqui em cima como é que escolhe essa opção. Trabalha aqui rotacionando a nossa forma aqui em cima na barra de propriedades. Então a gente tem esse ícone aqui que é rotação de extrusão. E a gente pode aqui, ó, rotacionar ele aqui, essa letra 3 aqui, ó, e essa forma que vai ficar ali com a minha letra B, por exemplo, certo? Tá vendo que o desenho fica bem parecido, certo? Eu posso mover para o outro lado, eu posso aqui ir trabalhando do jeito que eu quiser para fazer essa distorção. Certo? Também acho muito interessante trabalhar dessa forma, certo? Simplesmente para mostrar para vocês como é que a gente pode aplicar a extrusão. Esse aqui eu vou aplicar de forma manual, selecionei, eu vou puxar aqui para baixo e fiz a extrusão. Agora vamos ver como é que a gente trabalha com alguns itens na ferramenta na barra de propriedades. Aqui a gente tem a opção de trabalhar com a profundidade, por exemplo, a gente está com esse objeto selecionado. Se eu aumentar aqui a profundidade, você vê que a extrusão vai aumentando a profundidade do 3D, certo? Aqui ao lado eu acho importante esse item aqui, que é cor de extrusão. Certo? Eu vou clicar aqui para vocês verem. Então a gente vai ter três opções de trabalhar com cor. A primeira opção é a extrusão ter a mesma cor do preenchimento do objeto. No caso o objeto é azul, a extrusão também está com a cor azul. A segunda opção, a gente pode dar cor a essa extrusão. Isso aí é uma cor sólida, né? No caso aqui está azul, vamos botar uma outra cor, botar um roxo, por exemplo. E aqui a extrusão agora tem essa cor roxa, certo? E a terceira opção que a gente tem aqui é colocar um degradê, né? Um efeito de sombra, que seria aqui, ó, usar sombreamento de cor. Então aqui eu vou ter uma sombra do azul até o preto, né? Vou trocar esse preto aqui, vou botar o vermelhinho, por exemplo, e está aí o efeito de cor, né? De sombra na minha extrusão, certo? Então aqui estão as opções de cores. Deixa eu diminuir aqui essa profundidade que eu coloquei, vou botar em 40, acho que estava muito grande, para mostrar para vocês também essa opção aqui, ó. E aqui a gente tem diferentes tipos de extrusão. Pelo próprio desenho dá para a gente entender mais ou menos o que vai acontecer. Por exemplo, esse objeto aqui, eu vou selecionar essa terceira opção. Você vê a forma de extrusão que ela toma. Vamos selecionar outra aqui, vamos brincar mais um pouco aqui. Vamos escolher essa opção aqui. Você vê que como é que vai tomando formas diferentes a extrusão, certo? Então é isso, eu apresentei para vocês aqui os elementos básicos aqui da extrusão. Eu vou pedir para vocês experimentarem aí, conhecerem um pouco mais dessas outras opções que a gente tem aqui na ferramenta propriedades. A gente não vai aprofundar em cada uma desses efeitos, né, aprofundar nas suas propriedades, senão a gente tomaria muito tempo de vocês. Porque o interessante também é vocês descobrirem e experimentarem cada uma dessas opções. O que eu apresentei para vocês foi o essencial de cada uma dessas ferramentas, que já dá para vocês começarem a trabalhar e a partir daí descobrir novas formas de trabalhar também. Então, só concluindo essa lição aqui, vou brincar um pouco mais porque está divertido. Vou botar aqui um sombreamento nessas formas aqui. Vou fazer também um efeito de mistura aqui, vamos fazer uma doideira aqui, misturar essas duas formas. Tem um efeito de mistura, né? Então foi essa lição aí de efeitos para vocês. A gente viu diversos efeitos de ferramentas interativas. Então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês aí brinquem bastante, se divirtam com essa lição. E a gente continua e se vê na próxima lição.